Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, fechamento do mês, Bovespa fechando o mês com boa alta, enfim, vamos ver a abertura aí do próximo mês, o pregão de hoje fechou de forma negativa, 0,61, vou falar um pouco mais a respeito aí do Ibov, desse fechamento de mês, mas enfim, no final de semana eu falo um pouco mais sobre do Ibovespa, com uma visão um pouco mais ampla, né, pensando na próxima semana, no radar da semana, que fica exclusivo aqui para membros, e depois eu abro no meio da próxima semana. E também devo divulgar até segunda-feira o vídeo sobre Ibovespa, o que esperar aí para a bolsa, né, basicamente, o que esperar para o mês de fevereiro, levantando dados estatísticos aí do Ibov. Então acompanhe aqui de perto aí aqui o canal. Deixe seu like, seu joinha, vou aqui começar essa análise, já atendendo pedido de análise de vocês que vocês registraram aqui nos comentários de ontem, e bem como destacando ativos que a gente encerrou posição no pregão de hoje, destaques de alta e de baixa, vamos lá ao que interessa. Começando aqui pelo Ibov, fechou então em queda de 0,61%, em 126.134 pontos, ou seja, já manteve-se acima da região 126 mil pontos. Pegando o gráfico mensal, o fechamento do mês fechou ali exatamente ali na média, né? Ontem a média estava ali nos 200 e pouco, está basicamente em cima aqui da média. Então, um ponto aí positivo, deixa eu só colocar aqui para aparecer a média aqui, ó, a média móvel exponencial de 10 períodos, 126, 134, exatamente no valor que o Ibov fechou. Enfim, fechou ali no limite ali da média, já é um bom fechamento, sim. Agora vai ser importante ter a confirmação desse candle de alta aqui, superar a máxima do pregão desta sexta-feira, que foi responsável pela máxima do mês. Um mês aí com alta de quase 5%, 4,86%, uma sinalização de alta em cima, ou seja, um sinal de força dos compradores em cima de um nível de suporte. Se a gente pegar o gráfico semanal do Ibovespa, dá para ver que está em cima no patamar importante aqui desse fundo anterior, e essa superação de máxima realmente traz um significado um pouco maior. Até porque, se fizer a superação de máxima, já começa a anular a expectativa de poder ter algo relevante para baixo aqui, ó. E mesmo que tenha algo relevante para baixo, se conseguir superar essa máxima aqui, seria o sinal de reversão também no sinal de baixo. O que seria ruim no próximo pregão é já abrir segunda-feira, abrir o mês de fevereiro vindo muito forte para baixo, fechando aqui, por exemplo, abaixo desse topinho aqui anterior, que seria fechar aí abaixo de 124.861. Mas de maneira geral, seguimos dentro de uma tendência de alta de curto prazo no Ibovespa, mudo mais essa tendência se voltar aqui para baixo dessa mínima, geraria um sinal mais negativo ainda. Enquanto isso não acontecer, a gente vai olhar para o início do próximo mês, olhando um pouquinho mais para compra, através de alguma sinalização de alta aí no decorrer do mês, como por exemplo, olhando por 120 minutos, gerando um sinal de alta aqui acima, preferencialmente desse fundo anterior, que é justamente aquela região do 123 aqui, 278, essa mínima aqui, ó. Tá, esse seria um fundo importante lá, mais visível no gráfico de 120 minutos. Olhando agora para o mini índice, no gráfico de 60 minutos, nós tivemos aí um dia que tentou subir, que não seria algo assim, nossa, seria legal uma correção maior, né, por conta do tamanho desse movimento de subida. Não andou, né, se tentou alguma operação de compra aqui acima desse patamar, não chegou a andar, e gerou uma nova sinalização de baixa aqui, apoiando mais, buscar uma operação de venda a favor de um movimento de baixa. Está dentro do movimento de baixa, que basicamente é uma correção disso aqui. Então, o que ficaria de olho na segunda-feira? Se abrir subindo, confirmando um fundo, até mesmo voltando para cima da média, principalmente superando essa máxima aqui, ó, que é dos 126.950, eu olharia para buscar operações de compra a favor do que seria um fundo ascendente e um possível movimento de subida no G60, apoiando mais a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou mesmo pivô de alta nessas periodicidades. Se abrir caindo, eu focaria no máximo em topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas ficando atento, por exemplo, para o nível ali, alguns níveis de retração, ó, quais seriam os próximos suportes, né, onde pode parar de cair e voltar a subir, que seria ruim. O primeiro ponto aqui, 126.370, mas se abrir caindo, existe uma chance de poder caminhar para essa região aqui, ó, de 50% a 61,8%. Então, abrir venda muito próximo dessa faixa de preço aqui, de 125.865 a 125.360, arredondando, não seria algo tão legal em termos de relação a esse retorno. Então, o ideal, se abrir caindo, gerar topinho descendente abaixo do fechamento dessa sexta, 126.750, para essa operação aí de venda no índice ter uma melhor relação risco-retorno. No dólar,
tivemos um pregão de queda, o dólar teve aí o ajuste, né? Que aqui, tirando a questão do ajuste, o dólar oscilou aqui abaixo das mínimas dos candles anteriores, que ainda fica aquela expectativa de vir aqui nessa região dos 822 a 800. No gráfico com ajuste, né? Que a gente teve a mudança do preço aqui a mudança do contrato, né, não do preço, mudança do contrato, tivemos o vencimento do dólar hoje, que passou a ser o H25, tá? Só para ficar claro aí, para quem não estava ciente. Então aqui tivemos a reversão do fundo no gráfico diário, que veio bater nessa região de fundo anterior, mais a média móvel. Então essa reversão cria uma expectativa ainda de poder ter algo mais para baixo. Com base nisso, olhando para o gráfico 60 minutos, dá para perceber que está na média em cima desses fundos anteriores. Abriu caindo, olharia para venda com topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos ou pivô de baixa abaixo dos 5.867. Para olhar um pouco mais para a compra, eu daria preferência por sinais de alta, no mínimo acima aí no patamar de 5.881, 5.884, acima dessa faixa de preço, aí chamaria atenção para arriscar a compra de fundo ascendente, tá? Porque ainda fica uma expectativa um pouco mais aqui de baixa por conta da sinalização do gráfico diário e por ainda estar envolvido dentro dessa movimentação aqui de baixo, que é onde a máxima está aqui, ó, quebra da estrutura de baixo, teria que romper essa máxima aqui, que está em 5.927. Seguindo para a gente falar aqui da Petrobras no pregão de hoje deu uma boa estilingada para cima, bateu no objetivo da compra que a gente tinha feito, a compra foi feita aqui nesse pregão, ela terminou batendo no objetivo, não conseguiu fechar aqui acima, mas fez uma nova máxima histórica, aí conseguiu ali registrar uma nova máxima histórica em 38 e 37. A ação fechou em alta, então, de 0,8%. Está dentro de uma tendência de alta agora, com esse rompimento de tudo aqui. E para mudar essa tendência, eu diria que o fundo mais relevante está aqui. Aqui, lógico que se voltar a perder essa mínima, já não seria algo legal, mas a relevância maior aqui em termos de tendência de alta de curto prazo, pegando aqui essa máxima e essa mínima, seria algo assim, ó, que vem um movimento para cá, veio para cá, e aqui isso aqui é a subida. Então, reversão se acontecer um movimento para baixo de 36,40 e deteriora o cenário de tendência de alta de curto prazo se voltar para baixo dos 36,76. Então o ativo bateu no objetivo da nossa compra, que era em R$ 38,29, registrou em R$ 38,37 a máxima, gerou um ganho de 3,07% na operação, e isso representou um crescimento de 0,75% no capital total. E lembrando, como é que ela fechou o mês? Ela fechou o mês em alta de 4,14%, por enquanto sem nenhum sinal de baixo. Sinal de baixo aqui no gráfico mensal, perda dos R$ 36,06, mínima registrada nesse último mês, um candle pequeno aí, mas continua a favor da tendência. Diário já mencionei como é que muda a tendência, e pelo gráfico semanal, a principal indício aqui de sinalização de perda de força na tendência é aqui, ó, voltar para cá, perder essa região aqui dos R$ 35,49, 35,50. O outro ativo a ser falado aqui é a Vale 3, que terminou o dia de hoje com queda de 1,56%, então ela fez um fechamento aqui acima desse patamar, e o pregão de hoje já praticamente devolveu 50% aqui do que subiu, desse corpo do esquema anterior. É um sinal negativo em termos de ter voltado para baixo desse patamar, e voltar para dentro das médias. Se perder isso aqui, ó, se tiver isso aqui, eu diria que eu teria um interesse bem razoável de abrir uma venda no papel tentando pegar algo para baixo, falando já de fevereiro. Então, para quem está comprado de alguma forma, eu deixaria um stopzinho aqui embaixo, para quem entrou comprando rompimento, enfim, e está dentro da posição, um ponto aqui de stop abaixo da mínima desse candle, 53,28. Outra alternativa, quiser uma proteção um pouco maior, abaixo do 52,54. A ação fechou um mês apresentando aí uma queda de 0,7%, mantém aqui candles descendentes para gerar alguma sinalização mais relevante de alta nesse mês de fevereiro. O ideal seria não só superar essa máxima, que está em 55,60, mas principalmente fazer algo assim, ó, fechar um mês desse jeito. E isso traria realmente uma expectativa dela começar a ganhar força para cima, ou seja, veio oscilar abaixo dos suportes anteriores, começa gerando sinal de alta e fecha um mês assim para aumentar muito a probabilidade de subida. É um sinal parecido com esse.
seria algo bom que acontecesse, voltar a fechar acima da média. Aqui não andou, aqui já tem alguns motivos esses para poder andar se isso aqui acontecer. É o que a gente vai monitorar, inclusive em busca de oportunidade no decorrer do próximo mês. O outro ativo a ser falado aqui, então já falei da Petro, que a gente encerrou posição, encerramos posição na Ambev. A Ambev tinha feito uma venda nesse candle preto aqui, ela oscilou acima da máxima desses dois candles e, consequentemente, acionou a saída da venda que eu tinha feito. Essa venda, então, gerou uma perda de 2,56% na operação, capital total redução de 0,5%. Por enquanto aqui, olhando, por enquanto não, né? O fechamento do mês ficou aqui terminando com uma alta de 4,65% nas recomendações de swing trade. Um mês aí positivo para as recomendações. Olhando agora para as posições que a gente tem abertas. A Sabesp fechou em queda de 1,11%, por enquanto sem nenhuma alteração. Já fiz alteração em relação ao stop. Não, na verdade eu nem fiz alteração em relação ao stop, porque eu falei que ia ficar muito próximo aqui e eu terminei não movendo o stop para baixo dessa mínima aqui. Seria uma alternativa, mas optei por não fazer isso. Então seguimos aqui comprado no papel sem nenhuma mudança. Se tiver alguma mudança que eu venha fazer, registrarei isso aí para vocês através do aplicativo DV Invest. A Pomo 4 seguimos comprado, ela fechou em alta de 0,73%, confirmou esse sinal de fundo. Então, nenhuma mudança em relação ao stop, em relação ao objetivo, tá tudo certo, vamos deixar andar aí, ver se ela ganha força. Pelo menos o início do movimento de alta aqui, confirmado no pregão de hoje, não começou forte, deixando essas duas sombras superiores aqui no candle, não é um sinal tão legal no primeiro momento, mas vamos ver se ela acelera, né, o movimento de alta. Faz igual aqui Bradesco, BBDC4, que começou esse movimento aqui de subida um pouquinho mais fraco, até gerou esse candle de baixo, mas acelerou esse movimento aqui para cima, até gerou uma boa operação que a gente fez ali no pregão de ontem. Falando agora de ativos que se destacaram dentro do Ibovespa, TOTS 3 alta de 4,45%, não só ao mês para TOTS 3 foi muito forte para cima, 27,33%, o ativo estava totalmente bagunçado, bateu na região de suporte e ganhou muita força aqui para cima. É fato que no decorrer do próximo mês, se pega no gráfico semanal, no decorrer desse próximo mês, caiu aqui, ó, e passou a proporcionar sinalizações de alta, principalmente acima no patamar ali na faixa dos 31,25, fica focado mais em compra, que é olhar para o diário para buscar a operação de compra após correção. Quando isso não acontecer, nada feito, ainda não abriria compra no papel falando de curto prazo, swing trade. Vibra VBBR3, queda de 5,07%, segue fraca, olhando para o gráfico semanal, dá para perceber que está mais fraca, se você comparar com o Ibovespa, fica fácil de perceber que o Ibov já vem de um movimento de subida, enquanto a Vibra está fraquinha, só teve um sinal de alta, bateu na média, já perdeu força, está quase na mínima. Aqui a mínima está em 16,83, ela fechou em 16,86. Enfim, ativo apontando mais para baixo, não focaria em compra nesse momento em cima desse papel. Se tivesse comprado ainda nessa ação, principalmente no curto prazo, deixaria o stop ali abaixo dos 16,83. Recomendações não. Ativos que vocês solicitaram ali na última videoanálise, Tube 4 fechou em queda de 0,65%, a ação está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. E para nova entrada, o ideal seria alguma correção um pouquinho maior, tentando pegar uma entrada mais acima ali da média, mais testando a média, próximo da média, tentando pegar um movimento para essa região aqui, ó. Então, que se afaste um pouco mais dessa próximo nível de resistência, por volta ali dos 34,50, até essa máxima aqui que está em 34,84, essa aqui. Então, o ideal seria um distanciamento dessa região, pode ser até por um gráfico 120 minutos para buscar essa entrada. Então, pegando aqui, aconteceu aqui esses 4, 5, mais um candlezinho aqui assim, depois um sinal de alta, algo parecido aqui, ó, com o que aconteceu aqui, para tentar pegar algo, a continuidade da tendência de alta de curtíssimo prazo, para tentar pegar uma melhor relação de retorno na YouTube. Muda a tendência de curto prazo se essa ação voltar para 32, abaixo dos 32,31. Então, voltou para baixo dessa região aqui. Desse último fundo ascendente no gráfico diário, mudaria a tendência desse papel, botaria aí a compra de swing trade. HPV3, ação que está subindo fraco. Olha a tendênciazinha de alta aqui, ó. Sofrido, mas está subindo, apontando aqui para essa região. Independentemente se vai subir mais ou não, não seria o ativo que eu focaria em compra. Eu ficaria atento ainda nesse papel, se gerar algum sinal de baixo aqui mais relevante, para fazer venda, tentando pegar uma nova movimentação para baixo. O movimento foi muito forte, fraqueza para subir, enfim,
olharia um pouquinho mais para a venda. Aqui não tem algo que demonstre ainda a força dos compradores apoiando mais a compra. Observe os candles de alta forte que ela gerou, não anda, não dá sequência, não gera uma sequência de alta. Não aconteceu como isso aqui, a TOS 3, ó. Você gera candle de força e o movimento vai andando, vai fluindo, vai indo. O papel aqui não está fazendo algo diferente. Então não seria um ativo que eu focaria em compra e não olharia para compra de prazo mais longo. Mas já caiu muito. Beleza, tem ativos melhores, pode até subir nos próximos meses, mas tem ativos mais interessantes que a HPV3, na minha opinião, pensando em longo prazo, mais alinhados para cima. E, inclusive, por falar nisso, esse final de semana vai ter atualização da carteira recomendada renda imobiliária, que é de fundos imobiliários, e na segunda-feira tem a atualização das 3 carteiras ainda da DV Invest, que é Perspectiva, depois tem a atualização da carteira Multi-Estratégia e também a atualização da carteira de Small Cap. Então fica atento aí no aplicativo DV Invest que até o fechamento pregão segunda-feira as 4 carteiras vão ser devidamente atualizadas. Já pegando os ativos que a gente considera mais interessantes aqui para entrada para o próximo mês. CSMG3, fechamento aqui em alta, no mês, né? Em alta no mês, alta aqui de 7,49%, mas no dia de hoje 0,31%. Está dando uma tendência de alta ainda não tão forte, mas é uma tendência de alta, só vai ser revertida se perder esse fundo aqui, ó. Essa região de fundo. Se oscilar aqui embaixo, anula essa tendência de alta. Enquanto se mantiver dentro dessa tendência de alta, e principalmente aqui eu fizer mais uns 2 a 3 candles aqui de lado, gerar um pivôzinho de alta, animaria para uma compra de swing trade em cima desse papel no decorrer da próxima semana, primeira semana de fevereiro. E se tivesse comprado para sair dessa posição, uma das alternativas, ou stop abaixo da mínima desse candle aqui, que ficaria ali abaixo dos 21,97, ou se fechar um pregão abaixo da média, com nova mínima na sequência. Também seria um sinal de possível saída. E quem quer só sair depois de perder a tendência, abaixo dessa mínima aqui. Desculpa. Grendene, ativo dentro de uma boa tendência de alta, a ação aqui bem forte nesse momento, ó, que ela superou topos anteriores, gerou ali um recuo, bateu ali nos topos anteriores e subiu mais, está fazendo um novo recuo, tem espaço para recuar mais, testar a média ou até mesmo um recuo novamente se aproximando dessa região, para focar numa compra com melhor relação risco-retorno. Tá? Então é um ativo que eu olharia sim para compra, desde que ele se mantenha gerando sinais de alta acima desses níveis aqui, ó, desse nível basicamente, uma região ali por volta de R$ 5,50 por aí, né, em torno desse valor, tá? É 5,49 sendo exato, mas arredondando 5,50. Sinais de alta acima desse valor, focaria em compra. Gerdau, mal pregão de hoje, queda de 3,1%, igual também fechou mal queda, já tinha gerado sinal de baixa, não andou, tentou subir, queda, lembrando, você olha para o gráfico semanal de Gerdau, você vê uma pancada dessa para baixo, perdendo vários fundos anteriores, qual o caminho mais provável? Ela voltar a subir? É menos provável. Pode até acontecer isso, mas se eu resolvo tomar risco de compra na Gerdau dentro desse contexto, do que é menos provável acontecer, eu sei que eu estou tomando um risco maior. Então eu colocaria menos capital. Mas nesse momento seria um ativo que eu olharia um pouco mais para buscar a operação de venda, enquanto ela não der nenhum indício de força para os compradores, porque por enquanto não deu. Por mais que tenha feito aqui esse sinalzinho de alta, ela parou em cima do fundo anterior que era suporte, virou resistência, não conseguiu fechar nenhuma vez acima. Então isso aumenta a chance de poder ter algo para baixo, então é um ativo que eu não estaria comprado não, e ainda hoje, quando perdeu essas mínimas aqui, para mim seria um motivo de saída, o derradeiro é perder essa mínima aqui, oscilar abaixo desse patamar, da mínima do pregão de hoje, localizada em 16,96. É isso, amigos, muito obrigado pela atenção de vocês no decorrer dessa semana e dessa análise de fechamento, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais, tenha um excelente final de semana, fique antenado aí se você é membro do canal, para os conteúdos que vão ser gerados aí, radar da semana, o que esperar da nossa bolsa para o próximo mês e também as oportunidades de swing trade para a próxima semana. Tudo isso no decorrer desse final de semana, fica antenado aqui no canal. É isso, um grande abraço e até mais.